dentro de um jogo que não causou desgaste ao time. Isso é bem importante a essa altura. Time inteiro, mais uma semana para trabalhar, para enfrentar o Bahia no fim de semana. E o Flamengo vem firme aí, acho que inteiro fisicamente, com o vestiário arrumado. E tomara que, com a situação do Diego Alves resolvida, porque os recados foram claros ontem, braçadeira de capitão, abraço do Gabigol na hora do gol. Enfim, a galera quer a renovação de contrato do Diego Alves, o vestiário, né? A galera que estou dizendo, os jogadores. E a torcida também, tanto que votou no Diego Alves como melhor em campo na transmissão ontem da Globo, né? Para dar um apoio para o Diego. Mas certamente que, como aconteceu, talvez isso seja um desconforto, porque o Flamengo havia aceitado a proposta. E depois o presidente vetou e o Flamengo voltou atrás na proposta que havia aceitado do Diego Alves. Componentes desse Flamengo que está tentando salvar o ano com esse título brasileiro aí, evidentemente, né, Rizek? Vamos informar a situação do Diego Alves aqui. O Flamengo, segundo o que apurou o GE, tinha feito uma proposta de aumento para ele considerável, um bom aumento. Ele já tem um excelente salário, não vou entrar nos números aqui, mas é um salário, assim, excelente. Aí o Flamengo propôs um aumento de em torno de R$200 mil para um goleiro de 35 anos. E segundo o que apurou o GE, estava vendo as imagens ali do Gabriel, quando faz o primeiro gol, vai comemorar com ele, dele com a faixa de capitão. Os recados foram dados pelo elenco. Mas será que o clube tem que seguir esse recado? Tenho minhas dúvidas. Então o Flamengo tinha acertado um aumento de R$200 mil para o Diego. E segundo o que apurou o GE, para o Diego não ouvir outras propostas, porque isso era certo, ele ia renovar. Depois desse episódio, o Flamengo reduziu em 60%, não o salário, mas a proposta de aumento. E aí quer aumentar agora só de acordo com a inflação, né? Que vai dar uns R$30 mil mais ou menos, e não os R$200 mil que ele teria de aumento. Isso obviamente causou um desconforto, independentemente dos valores. Quando você acerta um aumento com o seu patrão, o aumento não vem, qualquer um fica chateado. Pode você ganhar 10 mil, R$10 ou 600 mil, você, caramba, mas lá atrás você me prometeu que ia pagar. Só que tem uma queda de braço aí, entre a direção do clube com o futebol. O clube entendeu que esse aumento que haviam prometido para ele, a conta não fecha nesse momento de pandemia, sendo ele um goleiro de 35 anos e tendo também o Flamengo uma pérola, uma joia rara, que é o Hugo Souza. Então, os recados foram dados pelo Rogério, pelo Gabriel, pela torcida, mas agora a questão é a parte financeira. Se o Flamengo deve aumentar tanto assim o salário de um goleiro de 35 anos. Fala, Sereto. Não, muito bem explicado por você, muito bem explicado pelo André Rizek. Eu só queria reforçar uma questão e um comentário que o Eric Faria, que é um dos repórteres mais bem informados do Brasil, o Eric trouxe a seguinte questão. Será que essa questão do Diego Alves é uma questão financeira, só financeira, ou de fato é uma questão política por causa da queda de braço entre a Gávea e o Ninho de Urubu, do Urubu, né? A Gávea, leia-se o pessoal que administra a direção do Flamengo, né? O presidente do Flamengo, a direção do Flamengo e os seus pares mais próximos, e o Ninho do Urubu, leia-se o Marcos Braz, que é quem toma conta do departamento de futebol. E que a gente sabe que não está já gozou de maior prestígio e ficou muito queimado, sobretudo por ter bancado a contratação do Domenech. Então, o quanto isso é uma questão, e acho que é uma pergunta super pertinente, o quanto isso é uma questão financeira, de fato, cabe no orçamento ou não cabe no orçamento, né? A renovação do Diego Alves. Ou é motivo para uma queda de braço política para desgastar o outro lado, desgastar o departamento de futebol, o Marcos Braz, no caso, e o Diego Alves estaria pagando o pato por isso. Tomara que isso não reflita no elenco, né? Porque pode bagunçar o ambiente do elenco, né? Pode bagunçar o ambiente do elenco nesse momento em que o Flamengo não precisaria de uma crise interna nesse momento. Luiz? Então, eu gostaria de colocar alguns pontos assim sobre essa questão do ponto de vista do Luiz Roberto. Aí. É uma opinião totalmente minha. Primeiro, eu acho que é muito importante a responsabilidade fiscal num clube.
muito importante. E acho que todos os jogadores de futebol profissional no mundo inteiro, e estou falando dos grandes, dos maiores clubes, dos maiores orçamentos, eles têm que ter consciência de que os clubes estão faturando menos por conta da pandemia. O caso do Flamengo, o impacto é impressionante, porque o Flamengo, o ano passado, teve quase 100 milhões de bilheteria. Gente, são números absurdos. O Flamengo, nos últimos anos, conseguiu emplacar uma venda muito grande, né? Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Renier e por aí vai. Sempre jogadores vendidos por um punhado de reais. Né? O Vinícius Júnior nem se fala, no câmbio da época, 170 milhões de reais. Era até o Eduardo Bandeira de Mello, ainda o presidente do clube. Depois, Paquetá, 35 milhões de euros. O euro está 6 e tal hoje, faz a conta, vezes 6, né? Depois o Renier, e estou ficando em alguns, mas outros foram negociados. Então, você tem um impacto do corte de faturamento de competições. Copa do Brasil e Libertadores esse ano, que o time acabou ficando no meio do caminho, muito antes do que se previa. Claro que a expectativa esportiva é de ganhar o que for possível, mas do ponto de vista do negócio era chegar pelo menos até a semifinal da Libertadores e a decisão da Copa do Brasil. Isso tem um impacto grande, e essas contas já foram feitas, são milhões. E o Flamengo ainda teve a questão do campeonato estadual. O Flamengo abriu mão de 18 milhões de reais de cota de direitos de televisão. Então, é um conjunto de dinheiro. É óbvio que, como no futebol a gente não atingiu esse nível... Porque, Rizek, hoje em dia, nas empresas todas, as empresas que estão no nível mundial de negociação, suponhamos, eu estou aqui, eu sou dono de uma empresa de comunicação, tenho interesse na contratação do André Rizek. Vou lá e quero você, tem o seguinte projeto para você. Você fala, esse projeto é legal. Bom, agora a questão financeira é o financeiro que vai cuidar. Aí o Sereto que cuida para mim, o Sereto que resolve. Sereto. Então, é isso, Sereto que Mas eu quero comissão. Claro. Eu quero comissão. Claro. Claro, que é honesto. Que é honesto, inclusive, faz parte do jogo. Só que aí, quando o departamento de futebol dá o ok, o departamento de futebol precisa entender que do outro lado tem quem faz a conta. E como você disse, e explicou muito bem, não tem um corte de salário que ele já recebia. Eu não estou julgando se é justo, eu acho que é muito honesto o sujeito achar que merece uma bonificação, um aumento salarial. Isso tudo faz parte de uma negociação. Então, acho que eu entendo os dois lados, entendo a decepção do Diego, que num dado momento viu sua proposta sendo aceita pelo departamento de futebol e depois ela sendo bloqueada pelo Rodolfo Landim, vamos dizer assim, que é o presidente do clube, mas pelo departamento financeiro. Então, eu não vejo nenhum movimento que não seja correto, que não seja profissional. Eu não acho que eu acredito nisso. Sim, só para completar, não acho que é... Então fala, PVC, qual é esse ingrediente? Quem sabe eu mudo aqui a minha linha de raciocínio. Desculpa, Luiz. Imagina. Eu só ia completar de que acho que a pressão... Ah, bom, tem esse componente. Mas eu acho que não tem pressão que possa funcionar. Qual o componente? Eu não consegui entender. Qual é o componente? Pressão. O campeonato acaba 24 de fevereiro. Isso muda muita coisa neste ano. Eu sei que você não pode... O Luiz tem toda a razão no que ele está dizendo. Você não pode matar o seu orçamento por causa de 64 dias. Por outro lado, o Flamengo tem 4 goleiros. Só um deles tem média de gol inferior a 1 por jogo, que é o Diego Alves. Se eu não renovar o contrato, eu vou correr o risco de perder o campeonato. Desculpa, Luiz, que eu te interrompi. Achei que Não, você tem toda a razão também, eu concordo contigo. Eu só ia dizer que acho que a questão do departamento do vestiário, acho mó honesto os jogadores abraçarem o Diego, que ele realmente é um cara importante, e goleiro, 35 anos, ele está absolutamente no auge, né? Tem tido algumas contusões e tal, mas é o que faz parte do jogo. Mas acho que a pressão, se é pressão, acho que esse carinho da abraçadeira de capitão, e ele sempre foi um dos capitães do time, né? Diga-se de passagem. Ele, o Diego Ribas e o Everton Ribeiro levantaram as taças juntos. E o mesmo Gabigol indo comemorar com ele, eu acho que isso é legal também. Mostra carinho, mostra união. Aliás, ontem, quando o Felipe Luiz faz o gol, o Gabigol tira o cabelo do Felipe, que está preso, depois os caras tiram do Gabigol e todo mundo dá risada. Isso mostra a união, mostra o prazer que eles estão. E não vejo problema nisso. Agora,
Daí o departamento financeiro, então eles estão legais, eles estão pedindo, a gente vai aceitar? Não, aqui é conta, é matemático. Exato. O Flamengo precisa fazer conta, tem que ser matemático, porque o Flamengo não pode jogar no lixo o ajuste fiscal que o levou a ser esse gigante financeiramente que ele é hoje em dia. E o que aconteceu entre a promessa feita ao Diego? Primeiro, que você voltar atrás de uma promessa não é legal, isso é ponto pacífico. Mas o que aconteceu entre a promessa feita e a nova proposta? O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, que representa um baque financeiro tremendo. O Flamengo esperava arrecadar 35 milhões com a Copa do Brasil, arrecadou só 6, a gente pode colocar na tela. O Flamengo foi eliminado da Libertadores, esperava arrecadar pelo menos 39 milhões, indo à semifinal, ficou em 21 milhões. O brasileiro, o Flamengo ainda espera arrecadar pelo menos 30 milhões, que é o prêmio do vice-campeão, essa meta ainda está atingível. E de bilheteria, o Flamengo esperava atingir 108 milhões. Aí veio a pandemia, o Flamengo só arrecadou no ano 21 milhões. Então vieram as eliminações das Copas, vieram a renovação com o Hugo Souza até 2025, nesse momento, e tudo isso pode ter influenciado no Flamengo voltar atrás e causado um mal-estar com o Diego, porque ele já contava com esse dinheiro a mais na conta. Só que aconteceu. E a compra do Pedro, por 14 milhões de euros, que me parece era obrigação do Flamengo fazer, porque é também um bom investimento técnico e financeiro. Vamos aguardar os acontecimentos. Por falar em Pedro, não sei se você quer falar algo mais do Diego Alves. Acho normal, como vocês comentaram, que o elenco abraça o jogador, que o clube tem as suas ressalvas. E o Pedro, jogador comprado, pela primeira vez estava à disposição, junto com o Gabriel, junto com o Bruno Henrique. O Rogério tinha à disposição pela primeira vez os 3 atacantes, mais o Gerson, mais o Arrascaeta, mais o Everton Ribeiro. Ele montou o Flamengo inicial com o Pedro no banco, né? Com aquele Flamengo clássico, sem o William Arão, mas aquele Flamengo clássico que a gente está acostumado a ver, com o Diego Alves, com o Isla, com uma nova dupla de zaga, Rodrigo Caio, Natan, Felipe Luiz. O João Gomes foi o primeiro volante, o Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, e na frente a dupla que matou a pau em 2019, Bruno Henrique e Gabriel. Por alguns minutos no segundo tempo, o Rogério fez uma mudança e trabalhou com os 3 atacantes, o Bruno Henrique, o Pedro e o Gabriel, mais o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, né? O Gerson foi substituído pelo Pedro, né? O Arrascaeta foi recuado e o Bruno Henrique foi jogar na esquerda, onde era do Arrascaeta. Por alguns minutos, a gente pode rodar imagens desses minutos,